Boa noite também aos que assistiram oportunamente, né, no IGTV do GEP.oficial do Instagram ou no GEP TV. É um prazer estar aqui mais uma vez. Fico feliz de ver tantos rostos. Coisa boa, né? Embora não possamos ainda abraçar, cumprimentar, mas é muito prazeroso. E esse tema de hoje, eu quero fazer um convite a cada um de nós. A gente sabe que temos passado por momentos desafiantes. Momentos de dor, de perda, contrariedades, perdas financeiras, afetivas, né? Saúdes debilitadas. Todos nós temos alguém próximo, muito próximo, que tem uma história para contar. Tenho percebido também uma inquietude e uma impaciência muito grande em nós, na sociedade. Eu, às vezes, refletindo, fico pensando que hoje, embora não estejamos mais com as pedras à mão, à época de Jesus, mas muitas vezes atiramos pedras virtuais nas redes sociais. Ou nos áudios, vociferamos. E o que a gente quer falar aqui hoje, convidar cada um nessa jornada épica que Jesus nos convida ao falar de um código de felicidade para nos confortar, nos consolar. Como ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Acalma, ama-as. E ele pergunta por mais 2 vezes, e Pedro já impaciente, porque Pedro era nervosinho. E ele diz: acalma minhas ovelhas. Então o convite para hoje é para que nós possamos abrir mentes e principalmente corações para a palavra do Mestre Jesus e dos amigos espirituais. E para introduzir, eu quero trazer uma música do Gladson Lage, cantado pelo Tim Vanessa, mas aqui com imagens de um filme de Jesus, falando justamente sobre o Sermão do Monte, para que nós possamos adentrar na temática. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda,
que a música que nos eleva a alma, que a nossa dor possa ser serenada, que a esperança não seja a última que morre, mas a única que não morre, né? E é interessante quando se fala do código de felicidade, das bem-aventuranças, Jesus, naquele monte, ao falar, deixou sua mensagem. E é interessante que toda a sua mensagem, belíssima, mas muito profunda, que vai se tornando palatável, vai se tornando melhor compreendida, com o passar das décadas, dos séculos, e com o advento da doutrina espírita, o quanto nos trouxe de revelação, o quanto nos trouxe de conhecimento. Sabemos que grandes homens também captaram, perceberam a profundidade da sua mensagem. Por exemplo, Gandhi, uma vez, ao falar do Sermão do Monte, expressou-se assim: se um cataclismo destruísse toda a sabedoria humana, com todos os seus livros e bibliotecas, mas se restasse apenas o Sermão da Montanha, as gerações futuras teriam nela toda a beleza e sabedoria necessária para a vida. Então esse código da felicidade está assim resumido: bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores e bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça. E esse formato assim, como um degrau, eu assisti um dia uma palestra do nosso confrade Simão Pedro, lá de Minas Gerais, e ele trouxe essa abordagem nessa sequência, baseada na leitura de um livro de um pastor anglicano americano. Eu achei muito interessante, fiz as adaptações, os ajustes, no meu ponto de vista, e criei esses degraus, mostrando ele, e é o que nós iremos agora explorar e conversar, é que eles estão numa sequência. E como sequência, para que eu possa chegar ao próximo degrau, eu preciso compreender, internalizar e vivenciar aquele degrau que eu estou buscando praticar. É interessante que aqui, dessas 8 bem-aventuranças, todas elas estão retratadas em 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o caráter, o aspecto religioso da doutrina espírita, ele se ateve aos ensinamentos morais do Cristo. Porque o objetivo principal da doutrina espírita, segundo Kardec, é o melhoramento dos homens. Temos que nos melhorarmos intelectualmente, sim, ciência, filosoficamente, mas principalmente moralmente. Porque senão seremos pseudos sábios, mas moralmente arrasados. Então vamos começar o nosso primeiro degrau, quando Jesus, na sua palavra, fala: bem-aventurados os humildes de espíritos. Então, para que sejamos felizes realmente, termos um código de felicidade, ter a felicidade plena, é preciso que trabalhemos algumas virtudes em cada um de nós. Para isso, nos tornarmos pessoas melhores, felizes, mais leves, melhor de conviver. Mas é interessante que Kardec sempre fazia muitas perguntas aos espíritos, e algumas vezes ele como se atropelasse. E aí os espíritos dizem: calma, a natureza não dá saltos. Então, como nós estamos abordando degraus, se você for muito apressado,
É arriscado você tacar a canela num bom cearês, num degrau, e escorregar. Um passo de cada vez. Os Espíritos sempre falaram isso a Kardec. Desculpem. A gente já vai para o final, aí é ruim, né? Vamos lá. Então, não comecemos grande demais. Então, quando Jesus nos fala os humildes de espírito, ele assim fala em Mateus: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E essa temática você vai ver explorada, abordada no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante, porque neste capítulo especificamente, a gente vai fazer, claro, um breve panorama de alguns pontos, de alguns trechos contidos neles que nos ajuda a nos trabalharmos. E nesse capítulo, os Espíritos sugerem, alertam, nos ajudam e nos lembra porque é importante ser humilde de espírito. E aí eles vão falar, por conta do orgulho e da vaidade, nós nos achamos demais. Sabe aquela pessoa que já chega com um beijinho no ombro? Chega chegando. Então ele alerta que todo aquele que muito se eleva, que quer muito crescer, o tombo é grande, que será rebaixado. Porque é da tendência, porque eu preciso aprender a conviver com o meu ego. Eu não vou deixar ele não vai deixar de existir, mas eu preciso aprender a conviver. Diminuir o orgulho. Nesse capítulo também os Espíritos vão explorar junto com Kardec os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Porque muitas vezes julgamos saber demais e a vida nos pega peças. Acreditamos que somos o máximo. E aí ele vai falar do orgulho e da humildade e principalmente da missão do homem inteligente na terra, que é fazer o bem, espalhar o amor, né? É interessante, Anete Guimarães gosta muito de trabalhar a essência das palavras, e ela comentou assim: você sabe a diferença entre o orgulhoso e o vaidoso? E aí eu achei interessante o conceito que ela trouxe. Ela falou assim: o vaidoso é aquela pessoa que precisa que seja acariciado o ego. Precisa que todo o tempo você esteja enaltecendo, esteja falando o quanto ele é bom, quanto é bonito, quanto aquela roupa está bem, o quanto é inteligente. Se você não o afaga, ele acha que ninguém gosta. Ele é movimentado por essas palavras. Já o orgulhoso é diferente. O orgulhoso sabe que é belo, que é bom, que é inteligente, que é melhor do que todo mundo e ninguém é melhor do que ele. Ele tem certeza. Você não precisa falar nada porque ele tem a plena convicção. Então esse capítulo ele procura explorar isso e Jesus trouxe com muita propriedade. É uma passagem que eu acho belíssima de um ensinamento e hoje é muito útil na vida e nas organizações do líder servidor. Naquele momento da última ceia, isso é narrado por Lucas, em que ele estava anunciando, já vinha falando há algum tempo que estava chegando a sua hora, e quando ele diz que aquela era a última refeição que iam fazer juntos. E há um momento, quando ele observa de um lado da mesa, ele vê uma pequena discussão, um pequeno burburinho, e quando se aproxima vê alguns apóstolos conversando entre si para saber qual deles ia liderar o grupo, qual deles ia ser o próximo chefe. E naquele momento Jesus se levanta, pega uma bacia, uma toalha, bota a cintura e vai lavar os pés dos apóstolos, mostrando que tinha vindo para servir, tentando ensiná-los a mensagem que ele estava deixando. Então, para que eu possa ir para o próximo degrau,
eu tenho que ter conseguido trabalhar em mim a simplicidade, me lavar, diminuir, extirpar o orgulho, a vaidade. Porque bem-aventurados os que choram. Como é que eu posso chorar se eu acho que eu não sou culpado? Se eu acho que Deus é injusto comigo? Se eu não sou humilde? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, eu tenho que conseguir ter superado o primeiro degrau. Porque senão é incoerente. Eu estarei tão revoltado, tão indignado, que eu só vou conseguir expressar raiva, indignação, e não aceitação. Só o sentimento de injustiça. E é tão interessante, esse trecho é um dos mais difíceis de compreensão, de aceitação e de vivência. Ele está contido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados aflitos. É o maior capítulo que tem, porque nós temos muitas causas de aflições. Muitas coisas nos afligem. A insegurança, a incerteza, coisas que fazemos hoje, coisas que porventura tenhamos feito em vidas anteriores, as nossas escolhas, uma série de coisas. Então ele é interessante. E aí nesse capítulo, algumas coisas que são exploradas, porque ele não sei se ele é maior ou próximo do capítulo 28, que são das preces espíritas, mas porque o capítulo das preces tem muito conteúdo. Mas aqui muitos espíritos trazem muitas mensagens, buscando nos confortar, nos consolar. E aí, nesse capítulo, os espíritos vão nos explicar que algumas vezes, coisas que nos acontecem hoje, são oriundas de sementes que lançamos nesta encarnação, ou porventura em outras. Mas se eu não tenho essa compreensão, fica difícil de compreender, de aceitar. Mas aceitar para superar. E não aceitar simplesmente e dizer, Deus quem quer assim. Até porque Ele nos deu e nos fez seres inteligentes e, principalmente, temos livre-arbítrio. E por isso que nesse capítulo também vai se falar mais da necessidade ou da importância de se resignar. Num dito popular, aceita que dói menos. Por quê? Porque isso pode fazer com que eu movimente uma energia em torno de mim que me ajude a sair da situação. Pessoalmente, espiritualmente falando, ou de pessoas ao meu redor que porventura querem me ajudar. E ele vai falar também do bem e o mal sofrer, porque às vezes tem pessoas que sabem aceitar, mas tem outras pessoas que não aceitam. Então ele é interessante esse tópico porque ele fala disso. Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência? Dos nossos desejos de querer. Há uma frase de Paulo que eu acho muito interessante, que eu levo muito para a minha vida, que ele fala assim: ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Então muitas vezes a gente vai com uma fome, uma sede tão grande nas posses materiais, que às vezes machucamos o outro, perdemos a nossa saúde ou as nossas relações e não retemos nada, porque muitas vezes quando conquistamos, já desejamos uma próxima conquista. E quando ele fala ao que pouco pegou, nada faltou, é porque ele se preenche, ele sente a plenitude,
ele curte o que ele tem, ele aproveita, não dizendo que ele não possa ter bens, não. Inclusive existe uma corrente chamada minimalistas, que diz: você não precisa de tantas coisas, você pode ter poucas coisas, mas coisas excelentes, né? Então é interessante, porque muitas vezes essa sedução pelos bens materiais, a vida do outro, o jardim do outro é mais bonito, é mais florido, tem mais borboletas, eu não cuido do meu, e aí eu não permito, por falta do cultivo, de ter essa plenitude. O terceiro degrau, já bem-aventurados os mansos. Observe a sequência. Quando eu trabalho em mim a humildade, a simplicidade, começando a se desprover de orgulho, de vaidade, eu vou me tornando mais leve naturalmente, uma pessoa mais sociável. Naturalmente, com os meus problemas, claro que eu vou chorar, claro que eu vou sofrer, mas não está batendo cabeça. E, consequentemente, a proporção que eu vou caminhando nesse código de felicidade, nessa escada, a mansuetude acaba surgindo naturalmente. Porque quem de nós não sente, após um choro, uma catarse, a alma lavada? A leveza que dá. Se a gente não se acalma e fica manso. Então ele nos fala: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aí é o que eu quero fazer um parêntese muito pertinente, que se fala tanto em nossa sociedade, alguns, né? A gente vê esse tema aqui acolá como noticiário, mas não fala-se demais. Mas no mundo espírita, no movimento espírita, a gente fala muito sobre isso, que é a transição planetária. Sim, transição planetária. Aqueles que estão estudando o ESD, da mesma forma que nós espíritos, melhor falando, somos categorizados, né, em escalas evolutivas, os mundos também são. E o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. É o segundo nível, numa escala evolutiva, dada uma classificação pela doutrina espírita. Mas o próximo degrau é um mundo regenerado, onde o bem prevalece. Não quer dizer que haverá só o bem, mas o mal é de outra ordem e de outro patamar. Ou a ausência total do bem, né? E é interessante que, se você pegar lá na Gênese, uma obra de 1868, 163, 164 anos vai fazer, o último capítulo, os Espíritos falam, o título é assim: são chegados os tempos, e eles vão falar da transição planetária. Então, aquela época, os Espíritos já falavam que havia começado a transição planetária, mas até hoje, ainda não chegamos lá, por conta de cada um de nós. Inclusive os Espíritos falam que os nossos pensamentos, por mais sutis que sejam, afetam o equilíbrio da Terra, gerando terremotos, vulcões, abalos sísmicos, furacões e tudo mais. Um pensamento, imagine a coletividade. Por isso que nós precisamos se trabalhar. E aí faz sentido, nesse terceiro degrau, quando Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque ele estava falando de uma época, de um período de provas e expiações que ainda nos encontramos. O próximo estágio evolutivo da terra, onde o bem vai prevalecer, teremos mais mansuetude. Alguns espíritos, muitos espíritos rebeldes, revoltados, que não estão condizentes com
a frequência do novo mundo da transição planetária, o mundo regenerado, estão sendo os exilados da Terra, como foram os exilados de Capela. Está tendo um grande fluxo de movimento entre os mundos, chegando espíritos mais evoluídos para nos ajudar nessa transição, e outros estão partindo. Isso é citado na Gênese. Inclusive, falando também que às vezes há espíritos endurecidos, a casca dura, mas um coração bom. E que, ao desencarnar, entrar em contato com o projeto que está acontecendo, com as necessidades e com as mudanças, o aceitam e reencarnam no nosso planeta. Já numa outra compreensão, com menos revolta. Mas aqueles muito, da mesma forma que tivemos os exilados de Capela que vieram alguns para a Terra, estamos tendo já muitos exilados terrenos, tá? Então, nesse capítulo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, você pode ver com mais detalhe no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aí é interessante, se a gente está falando de mansos, Kardec aqui vai explorar alguns aspectos que são condizentes com pessoas mais serenas, mais calmas, ou incoerentes, né? Já que a gente vai trabalhar virtudes, ele vai trabalhar aqui a necessidade de se trabalhar e evitar as injúrias e a violência, inclusive a proferida verbalmente contra um irmão. Vai falar da necessidade da afabilidade e da doçura. Doçura num todo ser, na fala, no olhar, no ouvir, na atenção, na compaixão, na empatia. A importância de ser obediente e resignado. Inclusive, em março, o Hamilton me pediu, e eu acertei com ele que eu vou fazer uma palestra chamada Disciplina é Liberdade. Que parece incoerente, mas a gente vai falar sobre o quanto a indisciplina nos prende às nossas dores, aos nossos obsessores, aos nossos problemas. Porque o que Jesus e os Espíritos tentam nos trazer como a disciplina não é a disciplina castradora, mas a disciplina libertadora. E a cólera, a raiva. E é interessante, semana passada minha filha passou por uma experiência desagradável. Ela tem uma loja de roupas infantis, virtual, e ela divulga, né, no Instagram, e quando ela vê, uma pessoa republicou uma foto dela, e pedindo para comprar no outro canto. Tirou a marca dela e ela, gentilmente, uma pessoa doce, gentilmente, pediu que a pessoa não fizesse aquilo, que aquela marca era dela, que aquela foto foi ela que produziu, que ela não autorizava usar. Minha esposa depois me falou que a quantidade de áudios com palavras de baixo calão, impropriedades, injúrias, perseguição, que ela ouviu, que ela ficou assim, abismada. Então, às vezes eu me deparo no trânsito, você faz um comentário com alguém, mesmo a pessoa estando completamente errada, mas ela não aceita estar errada, ela vem com 7 pedras. Então, muitas vezes temos um vulcão interior, no nosso íntimo, que está explodindo o tempo todo. E isso é doentio, pessoalmente e socialmente. Então, nesse capítulo, quando ele diz, bem-aventurados brandos e pacíficos, são os mansos, né? Eu preciso estar em paz comigo. Então, Jesus faz dessa brandura, quando a gente ouve as palavras dele, ouve aquela música, há um magnetismo, há todo um envolvimento, toda uma energia que nos envolve com isso. O nosso quarto degrau é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque a proporção que eu vou caminhando, observe que nesses degraus, nesse caminhar, eu vou cada vez mais saindo do meu eu, saindo do meu centro. Eu vou
percebendo mais o outro, olhando e percebendo a necessidade do outro, a dor do outro, e com isso, naturalmente, eu passo a ter uma certa fome e sede de justiça, porque eu não me sinto mais o centro do universo. Eu não sou mais a única razão dos outros existirem por causa de mim. Porque a gente está trabalhando nessa sequência degrau a degrau. Não é fácil. É uma proposta pedagógica, didática, que Jesus nos traz. E aí ele diz que essas pessoas que têm essa fome, né, bem-aventurados que têm fome de justiça, eles serão fartos, eles encontrarão, porque eles farão por onde? Ele pode até não conseguir tudo, mas o que estiver ao alcance, ele fará. E no Evangelho segundo o Espiritismo, novamente aquele capítulo 5, vai abordar pontos daí, bem-aventurados os aflitos, porque ele é o maior, como eu comentei. Só nele eu acho que tem 3 das 8 bem-aventuranças. E aí nesse capítulo, relacionado aos aflitos, bem-aventurados aflitos, ele vai falar da justiça das aflições. E eu acho muito interessante porque às vezes nós, quando começamos no movimento espírita, ficamos muito racionais. É uma das coisas que nos prende na doutrina, né, a parte filosófica. E começamos a compreender a lei de causa e efeito. E dessa compreensão começamos a pensar assim, não, se o Aníbal está passando por isso, é porque ele merece. Ele deve ter feito alguma coisa, então ele é que tem que responder por isso. E aí o Evangelho, na verdade, Jesus, né? Na verdade, tudo no universo, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho muito bonito, porque é um momento que fala assim, tudo bem, o Aníbal está passando por isso. Ele deve ter feito por onde? Mas quem sabe, se não for o senhor, seu Ednardo, quando o senhor vira as costas para o Aníbal, não foi o senhor que causou, foi responsável por ele ter feito o que fez? Estaria em suas mãos uma nova oportunidade, pelo amor, de se reconciliarem, de estender a mão e ajudá-lo. Então é interessante que quando a gente fala da justiça das aflições, há uma razão, mas todos nós temos que ter solidariedade e irmandade. Por isso também a importância do esquecimento do passado. Imagine se eu conhecesse cada um do que me jogou pedra, ou a quem eu joguei pedra, fosse agora se responsabilizar, ou me responsabilizar pelo que eu fiz. E quando ele fala também o mal e o remédio. Muitas vezes, gente, as coisas surgem em nossas vidas, e aí às vezes a gente fica, embora acreditemos na imortalidade da alma, na reencarnação, mas às vezes fica um tanto quanto teórico. E eu tenho que ter a concepção que eu sou um espírito imortal, que eu vim já bilhões de vezes e virei muitas outras vezes. Eu não posso pensar na finitude de uma existência. Então muitas vezes, circunstâncias da vida vêm com um propósito de limpeza, purificação, oportunidade de aprendizado. É o que lá em casa a gente fala assim, é o preço do curso. É o custo do curso para aprender. Ou, o que é que eu posso aprender com este momento, com esta oportunidade? O que é que eu preciso aqui? Então, muitas vezes eu preciso ressignificar. E aí é interessante que no Evangelho tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala assim, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Na verdade, Deus não pune. São as expressões ainda que nós carregamos em nós. Mas só mostrando a lei de causa e efeito em funcionamento, né? E como isso é importante. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Está fazendo sentido? Vamos lá. Próximo degrau. E observe que é uma espiral, é uma crescente, degrau a degrau. E isso aí está na sequência do sermão. Ou seja, Jesus trouxe uma sequência
propositalmente. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Observe que ele vem depois daquele que tem fome de justiça. Sede e fome de justiça. Porque o que é a misericórdia? Não é algo fácil, não. Né? E aí nos fala o Evangelho: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, se você for, você também receberá. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o mesmo título: bem-aventurados que são misericordiosos. Então, a própria oração que Jesus nos traz, o Pai Nosso, ele fala disso. A necessidade de perdoar da mesma forma que eu desejo ser perdoado. Porque quem de nós é perfeito? Quem de nós não erra, nunca errou ou não errará? Haverá um momento. Haverá. Mas ainda falta uma boa caminhada. Porque nascemos simples e ignorantes e seremos seres de luz. Espíritos puros. Então, nesse capítulo, os espíritos, junto com Kardec, vão trabalhar alguns temas desses, para trabalhar cada vez mais a misericórdia interior, o perdão das ofensas. Porque aquele que perdoa é que se livra do maior mal. Porque enquanto eu remoer dentro de mim a raiva por alguém, aquela chama queima, dói, pesa. Eu praguejo, mas aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, que sai de mim, está em mim. E meu organismo sente. Podendo até as pessoas que estejam mais próximas no convívio se sintam também. Às vezes afetando até o sistema digestivo. Obrigado. Cardio, respiratório, hormonal. E aí não é fácil. Eu acho esse capítulo muito interessante, quando ele vai falar reconciliação com os vossos adversários. E aí o que eu acho legal na doutrina, um dos trechos que eu acho muito interessante, é porque não há hipocrisia. Há ciência e amor. E aí ele vai falar, por exemplo, que como é que eu posso ter um sentimento por uma pessoa que só me faz o mal, o mesmo sentimento por uma outra que me faz só o bem? Não é natural. É uma questão de química. Não é quando Jesus fala, perdoa teu irmão 7 vezes, 70 vezes 7. Tudo bem, mas se eu não, e se o cara fica só me pisando? E aí é legal que o Evangelho, ele vai fazer um tratado, vai trazer uma receita, um receituário, uma bula. Ele fala assim, vamos fazer algumas coisas para que você possa viver melhor. Você não consegue se ajeitar, não? Está difícil. Porque eu dou uma oportunidade, me massacra. Eu dou outra, pisa. Aí ele fala até assim, às vezes você vem andando, aí você vê a pessoa cruzando a esquina, você vira. Ou você vê a pessoa na sua calçada, você muda de calçada. Ele fala até assim. Então faça uma coisa, distancie geograficamente. Outra coisa que você pode fazer, não fique feliz com a infelicidade daquela pessoa, não torça. Porque a gente fala assim, né? Deus é justo, o bicho bom é Deus. Aqui se faz, aqui se paga. Não, não faça isso não. Não vai lhe ajudar não. Nem ajuda você, nem aquela pessoa. Então não fique feliz com as desgraças daquela pessoa não. Perdoe, mesmo que você não consiga falar, perdoe. Faça outra coisa, que é uma das últimas que ele sugere. Ore por ela. Eu orar? Sim, ore. Sabe por que orar? Eu começo a movimentar uma energia no universo, em direção a mim e àquela pessoa. A gente pode até não se entender nessa, mas talvez isso facilite que na próxima reencarnação a gente venha mais juntos,
Porque haverá oportunidade. Não se esqueça que a reencarnação é a pedagogia do amor. Uma vez eu conversando com uma amiga de trabalho, espírita, mas estava muito sofrida com a separação do casal. E ela reclamando, esculhambando, praguejando. E aí disse: Aníbal, o que é que eu faço? Eu disse: mulher, eu não quero ver ele, eu tenho raiva, eu odeio. Tu é espírita, não é? Sou. Tu já leu sobre perdão das ofensas, reconciliação com o adversário? Não, mas não vou me reconciliar com ele. Tudo bem. É um direito que lhe assiste. Mas fica calma, não tem problema não. O que é uma existência? Vocês não se deram bem, não sei nas anteriores. Mas na próxima, tu pode vir como marido, ele como mulher, mãe, filho ou filha, pai, irmão. Ai não quero mais vir com ele não. Então se entende. E se entenderam. E vão vir de novo, porque precisa ainda azeitar, ajustar. Aqui ele vai falar também do sacrifício mais agradável a Deus, que é o amor. É você muitas vezes se desprover de si, perdoar o outro, reconciliar, né? Vai falar que muitas vezes o argueiro e a trave no olho, o quanto olhamos e julgamos o outro e não nos percebemos, o quanto fazemos isso, o quanto fazemos. Uma vez eu fui fazer um curso de Enneagrama e eu conseguia, quando comecei a estudar os tipos, eu conseguia ver claramente em algumas pessoas alguns tipos, classificá-las. É muito interessante. Mas eu não conseguia ver na minha família. A trave e o argueiro. Muito interessante. Foi um exercício muito bom para mim. E não julgue para ser julgado. E a importância de ser indulgente. Porque todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ser indulgentes. O antepenúltimo degrau, misericórdia. A gente trabalhou o perdão, a reconciliação, a afabilidade. E esse para mim é um dos mais belos. Bem-aventurados os limpos de coração. E a beleza para mim está nisso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E uma passagem que me retrata muito isso é aquela em que Jesus vai jantar, vai fazer a refeição na casa de um fariseu e vai com alguns apóstolos. E chegando, sentados à mesa, eles já pegam o pão com a mão, que era o hábito. E o fariseu disse que eles estavam com as mãos sujas, preocupado com o alimento que botava à boca. E Jesus diz, com muita propriedade: não me preocupa, não é o que entra à boca, mas o que sai dela, porque o que sai dela vem do coração. E realmente, o coração, o órgão, ele representa energeticamente o sentimento. Esse chácara, ele representa as emoções. E realmente, aquele que tem limpo o coração, ele não vê maldade, ele não vê impureza. Ele percebe as imperfeições do outro e sofre pela falha do outro. Ele sofre. Grandes missionários muitas vezes purificam os outros, passando por si a dor daqueles irmãos. Trabalham em si para purificar os outros. Então, bem-aventurados, porque os limpos de coração, Augusto Cury comenta num dos livros dele, que é muito bonito, que aquela pessoa, a sua boca não vê, não fala maldade, os seus olhos não vê o mal do outro. Ah, mas Aníbal é cego. Não, ele até percebe e sente como uma fraqueza. Os seus ouvidos não dão ouvidos a maldades. As suas mãos são generosas. Todo o seu ser representa essa pureza. E aí, no capítulo 8, bem-aventurados puros de coração, algumas coisas que vão ser versadas aí. A simplicidade e a pureza de coração. Aquela pessoa que tem um magnetismo, que consegue, todo mundo gosta de estar próximo, de estar no entorno, a presença faz bem, que fica encantado, às vezes não fala nada, mas só por estar presente, já faz um bem, já preenche o espaço.
cria uma realidade. Pode até não se efetivar, mas eu estou criando. Então, nesse capítulo vai falar, no momento em que eu estou desejando o mal do outro, estou querendo me vingar, aquilo está acontecendo. Eu já estou adquirindo uma dívida. Pode até não acontecer, o outro pode até não ser atingido, porque ele não está na minha sintonia, mas eu já o fiz. Então, quem é puro de coração não alimenta esse sentimento, porque ele não consegue mais externar devido aos degraus anteriores. Aqui a gente já comentou a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Ele coloca aqui as criancinhas e aqueles que têm fechado os olhos, aqueles que não estão vendo só as injustiças, só as maldades, porque no degrau anterior, aquele que tem fome e sede de justiça está buscando ajudar e não ficar só olhando, não ficar só condenando, ele está agindo, tentando mudar a realidade. Para a gente ir concluindo, penúltimo degrau, bem-aventurados pacificadores. Que a proporção que eu vou trabalhando isso, eu passo a ser uma pessoa da paz. É diferente do manso. O manso é ele que é manso. O pacificador, ele já começa a ter uma abrangência maior, uma extensão maior, buscando levar a paz, ser um instrumento de paz, ser um elemento de paz. E aí nos fala Jesus, bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a pessoa branda é ela só, mansa. Já o pacificador é diferente, ele é um ativista da paz, tá certo? E aí nesse capítulo 9, que aborda isso, ele vai falar da importância da paciência, porque é preciso, porque você vai ser perseguido pela fome e sede de justiça, você vai ver coisas que você vai ficar contrariado, mas a sua mansuetude vai prevalecer. Então todas essas coisas são níveis que vão se alcançando baseado nesse código de felicidade. E acolha. E o último, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque ainda somos imperfeitos. E pela nossa imperfeição, esses incomodam o status quo, incomodam os poderosos, que se acham poderosos, que na verdade não têm poder algum, incomodam aqueles que governam, incomodam aqueles que têm dinheiro, porque estas pessoas não conseguem, elas são transformadoras, elas são lideranças, elas são realizadoras, só que elas são pacíficas, brandas, pobres de espírito, choram também quando precisa chorar, porque não se sente poderoso nem orgulhoso, tem aquela fome e sede de justiça, por isso que acabam sendo perseguidos, porque eles aparecem mesmo, são misericordiosos, porque todos precisamos dessa misericórdia, inclusive contra aqueles que os perseguem, acabam sendo limpos de coração, pacificam. Então Jesus nos fala, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é claro que será para todos nós, porque nós vamos, na lei do progresso nós caminharemos, alguns mais rápidos, outros mais lentamente, alguns com mais algumas paradas em resorts, outros caminharão a passos mais largos, mas todos nós chegaremos lá, né? Então Kardec, no capítulo 5 novamente, vai falar das provas voluntárias, irmãos que passam por vicissitudes difíceis, mas estão firmes, seguros, porque sabem que é necessário, sabem que é um propósito maior, que há uma finalidade. Muitas vezes sacrificam a própria vida, por isso que muitas vezes esses missionários não formam família, a família deles é a humanidade, porque não dá para dividir, é difícil compartilhar. E aí também vai falar do proveito aos sofrimentos para o outro.
Então que a gente possa aproveitar esse código da felicidade, buscando ter esta visão realista que Jesus nos traz de degraus, passo a passo, se trabalhando no íntimo, e a proporção que vamos nos trabalhando, vamos nos exteriorizando, e nessa exteriorização nós vamos nos tornando seres melhores. E realmente a gente lançou uma pergunta no início, mas na verdade é para trazer essa afirmativa: as bem-aventuranças nos fazem seres melhores. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Muito obrigado.